Nesse vídeo eu quero falar com você que já está há algum tempo operando no mercado day trade e eventualmente você não está conseguindo performar bem. Então você está ainda, digamos assim, inconsistente. E talvez você ainda está tentando descobrir qual que é o principal motivo que está fazendo você não conseguir manter uma constância no trade, ou seja, não performar bem. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui e o que pode ser, né, que está acontecendo com você, na qual você ainda não está conseguindo se desenvolver no mercado. E basicamente eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Eu quero falar a primeira parte sobre como que é a minha abordagem no mercado financeiro hoje, já estando aqui há 8 anos no mercado, iniciando lá em meados de 2017, tá bom? E depois eu quero compartilhar com você assim, um possível próximo passo que você pode começar a implementar, que você pode começar a aplicar, e de forma contínua, de forma repetitiva, você aplicando essa abordagem, você vai começar a ver o seu resultado, né, a sua performance no mercado mudar. Entendendo que é muito importante que você mantenha uma constância, que você mantenha o processo da repetição. O processo da repetição, quando você entende que você está no caminho certo, ele é muito importante, você não pode afrouxar quando você percebe que você conseguiu encontrar um meio termo ali para você se manter performando bem, beleza? E entender também que esse resultado, essa performance, ela leva um tempo para você se desenvolver, assim como qualquer outra coisa na vida. Tudo que você vai fazer, né, que realmente é algo mais consistente, é algo de valor, você vai levar um tempo para se desenvolver, né, certo? Isso em qualquer ponto da sua vida. Por exemplo, a minha esposa já faz pão artesanal há 1 ano, e hoje os pães dela são pães muito bons, né, artesanal, de fermentação natural. Só que são pães complexos para fazer. E agora eu decidi que eu também vou ficar bom em fazer pães artesanais de fermentação natural. E eu já fiz basicamente 4 pães. E eu estabeleci uma meta que eu vou fazer 25 pães de fermentação natural, ou seja, ao longo de um espaço-tempo, não vai ser algo assim muito rápido, 1 a 2 pães por semana no máximo, mas eu vou fazer 25 pães e depois desses 25 pães eu vou avaliar como ficou o resultado do meu primeiro pão, dos meus primeiros pães e dos meus últimos pães dentro dessa média dos 25 pães para saber se realmente eu estou se desenvolvendo ou não, se eu vou continuar fazendo ou não, ou se eu vou deixar depois a minha esposa realmente fazendo os pães de fermentação natural. Bem, isso aqui é só uma ideia para você entender que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, que leva um tempo para você se desenvolver. E você precisa ter cuidado do conteúdo que você está consumindo, né? Primeiro, eu sugiro que você evite, né, consumir muita coisa, principalmente conteúdo curto, conteúdo raso, como por exemplo shorts, reels, né? Ficar muito tempo no Instagram, porque tudo isso gera a gente começa a perder o senso crítico, a gente começa a perder a paciência, até mesmo, por exemplo, para ouvir as pessoas falarem, para ouvir uma conversa, para assistir um vídeo de forma mais tranquila. Você quer tudo muito rápido, tudo muito processado, e isso não vai funcionar. Isso não vai trazer esses conteúdos rasos, esses conteúdos curtos, eventualmente ele não vai trazer o conhecimento para você. Como, por exemplo, a loucura de você tentar ler, sei lá, 100 livros em 1 ano. Tudo bem, você até pode conseguir rodar 100 livros em 1 ano, mas o que você aprendeu desses 100 livros que você leu em 1 ano? Entende? Então, acho que a gente precisa voltar um pouquinho àquele processo normal da vida, que você vai sentar, você vai ler um livro, e se você precisar repetir, voltar a reler aquele livro, você vai fazer isso e tudo bem. É melhor você entender os 5, 6, 7, até 10 livros que você conseguiu ler ao longo de 1 ano, do que você tentar ler 50, 60, 100 livros, comprar métodos de leitura rápida, quando na verdade você não vai conseguir entender nada, perfeito? Bem, e aí dentro dessa primeira parte eu vou falar sobre as 2 operações que nós fizemos nesse mês agora de dezembro no Clube das Tendências. Nós estamos basicamente, enquanto eu gravo esse vídeo, nós tivemos 2 pregões de dezembro, né, dia 1º e dia 2, que foi hoje, e nós fizemos basicamente 2 operações. Ontem foi uma operação no índice, hoje uma operação no Bitcoin. Ontem foi uma operação de 500 pontos positivo, hoje foi uma operação no índice, 500 pontos positivo, hoje foi uma operação de 3.000 pontos positivo no Bitcoin. Eu vou falar um pouco sobre essas operações, eu vou compartilhar a tela com você aqui, tá bom? Beleza? E depois eu quero deixar aqui com você o possível próximo passo, né? De que como você realmente vai conseguir aí, começar a ajustar, né, essa mentalidade de querer resultados rápidos e talvez você não está conseguindo performar bem porque você não está olhando digamos assim, para o caminho correto que você deveria estar olhando no trade, tá bom? Perfeito? E, bem, ontem esse mês foram 2 operações. A primeira operação foi uma operação no índice que nós fizemos, uma operação de venda que rendeu para a gente um alvo de 500 pontos. Eu decidi com o pessoal do Clube das Tendências, né, diga-se de passagem, tem um link aí na descrição para você conhecer o clube. Eu decidi com o pessoal esse mês que a gente vai tentar operações sem ficar fazendo parciais. Eventualmente uma outra pode acontecer, mas a gente vai tentar enfocar na maioria das operações sem fazer parciais, perfeito? Então foi uma operação, né, de risco retorno final de 2 para 1, porque não teve parciais, foi um stop de 250, um alvo final de 500 pontos, certo?
E depois nós fizemos uma operação que foi no dia de hoje, no pregão de hoje no Bitcoin, que foi uma operação com stop inicial de 1.500 pontos, um alvo final de 3.000 pontos, também não teve parcial, então, ou seja, uma operação de 2 para 1, beleza? E bem, aqui abre margem, antes de eu compartilhar a tela com você, aqui abre uma margem para algo muito importante. Por que que eu, particularmente, depois de 8 anos no mercado, eu entendi que você não deve ficar todo o período do pregão exposto na frente dos gráficos operando, mesmo que você tenha essa disponibilidade de tempo. Porque quando você entende que trade, ele não é como outro trabalho convencional, que às vezes quanto mais você produz, mais você ganha, né? Quanto mais você, por exemplo, quando você trabalha, por exemplo, você vende no e-commerce, né? Você mais vende, você mais fatura, certo? Por exemplo, quando você trabalha com produção, né? Quanto mais você produz, mais você ganha, certo? No trade não funciona exatamente dessa forma. Não é necessariamente você passar mais tempo na frente dos gráficos, ficar mais tempo operando, que vai fazer eventualmente que você venha ter uma performance melhor e, consequentemente, faturar mais. Por quê? Porque existe uma limitação dentro do trade, dentro do mercado, que a cada oportunidade que você tem entre uma operação e outra, em um determinado ativo, existe um espaço de tempo que precisa o preço se desenvolver para que essas oportunidades apareçam. Ou seja, e quando eu falo de oportunidade, eu falo de trades de alta probabilidade. Eu tenho uma frase que eu falo assim: enquanto eu não tiver um trade de alta probabilidade, eu não vou fazer nada, certo? Eu adotei essa frase para mim, tá bom? Onde eu entendo que em algum momento você vai ter uma oportunidade, né, relevante nos gráficos, e você precisa entender que entre um trade e outro trade de alta probabilidade vai existir um espaço de tempo que você não vai ter boas oportunidades. Talvez você vai ter alguns trades medianos, algumas oportunidades que não vai valer muito a pena você tomar o risco. Pode ser que depois venha a se tornar operações com movimentos bons, mas que não tinham critério técnico dentro da sua metodologia. Eu vou falar sobre isso mais um pouco. Para você executar a sua operação de compra ou de venda. Então você precisa entender primeiro que não é o período que você vai ficar aqui na frente dos gráficos que vai fazer você adquirir experiência, você lucrar mais e você, por exemplo, operando mais, ser mais lucrativo. Não funciona assim. O trade, ele é basicamente o princípio da oportunidade, ou seja, você tem um período exato que o ponto passa, que o ônibus passa num ponto, em um determinado ponto, certo? E até esse ônibus, a partir do momento que esse ônibus passa, o próximo ônibus leva um tempo para isso acontecer, entende? Quando você entende isso, não adianta você ficar o dia todo na frente dos gráficos. Por exemplo, ontem, quando eu olhei para o gráfico no final do dia, porque eu fui fazer o fechamento de mercado, eu olhei que basicamente a única operação boa que aconteceu em 3 ativos, que eventualmente nós estamos acompanhando, que é o índice, o dólar e o Bitcoin futuro, foi basicamente a operação que nós fizemos no índice. Depois os mercados não ficaram interessantes para operar. Hoje, basicamente, eu vi que aonde nós fizemos a compra no Bitcoin, foi a origem de um movimento de mais de 20 mil pontos. E aí você vai falar, caramba, Daniel, o mercado andou 20 mil pontos, você só pegou 3 mil pontos, tudo bem. Eu peguei 3 mil pontos para um princípio técnico que foi favorável para mim, dentro de um risco-retorno favorável para mim, de 2 para 1, certo? E a gente não sabe o que o mercado vai fazer no próximo candle, no próximo minuto, no próximo pregão. Então eu preciso estabelecer um plano. Quem imagina que o mercado vai andar 20 mil pontos a partir do seu ponto de entrada? Quem imagina que o mercado vai te estopar a partir do momento que você executa uma operação de compra ou de venda? Então eu não sei o que o mercado vai fazer, certo? O mercado ele é emocional e eu não sei o que ele vai fazer. Então eu preciso ser técnico e saber o que eu vou fazer no próximo candle, no próximo minuto, a partir do momento que eu tenha uma nova informação técnica relevante para mim pensar no próximo passo a se fazer no mercado. Perfeito? Então, eu não fico hoje na frente dos gráficos mais que, no máximo, 3 horas, porque, primeiro, nós temos uma janela operacional, nós temos uma janela de oportunidades. Por exemplo, se você está operando no mercado B3, Bovespa, essa janela está acontecendo mais ou menos entre 10 horas e meio-dia, que aí você teria basicamente o quê? Abertura do mercado à vista 10 horas, mercado americano abrindo agora 11h30, é um horário ruim, porque você precisa esperar bastante, às vezes para você ter um mercado mais interessante para operar, mas basicamente o melhor momento de mercado está acontecendo mais ou menos nessa janela de 2 horas, entre as 10 e meio-dia. Você pode chegar, por exemplo, às 10 e ter tido uma oportunidade boa às 9h30 da manhã, naquele dia? Pode. Você pode, por exemplo, depois no final do pregão, você voltar e olhar que às 3 horas da tarde você teve um trade bom? Pode, mas geralmente as melhores oportunidades, na maior parte do tempo, tá bom? Ela acontece nesse período entre as 10 horas e meio-dia, no máximo ali já estou até sendo muito otimista, meio-dia, tá bom? Eu diria algo ainda mais preciso entre 10 e 11h30, que é o horário que o mercado americano está abrindo. Perfeito? Se você não conseguir nenhum trade que você considera de alta probabilidade, você precisa saber o que é realmente operações de alta probabilidade a partir do ponto de partida que a sua metodologia evidencia, certo?
você eventualmente não vai conseguir realmente focar em pegar uma oportunidade boa, você vai ficar operando qualquer ruído do mercado, perfeito? Então eu defendo essa ideia de você não ficar exposto na frente dos gráficos durante todo o pregão, mesmo que você tenha essa disponibilidade de tempo, certo? E eu também defendo a ideia de que você não deve fazer muitas operações ao longo de um dia, ao longo de um pregão, certo? E não dá para a gente bater o martelo de que qual é o número correto de operações que a gente deve fazer, se é somente uma, duas, três, não sei. Mas eu entendo que mais de duas operações no mesmo pregão são muitas operações. A não ser que você acompanhe uma carteira de ativos muito grande, sei lá, você acompanha 10 ativos, você fez ali pelo menos desses 10 ativos, você fez 5 operações, um em cada, tudo bem. Mesmo assim, são muitas operações. E ao mesmo tempo, você olhar para 10 ativos ao mesmo tempo para operar no day trade, a sua taxa de raciocínio lógico ela cai drasticamente. Então, você não vai conseguir focar em olhar em uma carteira de ações, de ativos, seja ações, seja futuro, seja que você estiver operando em 10 ativos para operar no day trade, como você conseguiria manter o foco, manter a concentração olhando somente para 2, 3 ativos. Então, eu não recomendo você ficar o dia inteiro na frente dos gráficos operando no day trade, e é isso que eu faço, eu estabeleço um limite máximo de até 3 horas na frente dos gráficos. Eu não recomendo você fazer muitas operações, eu sugiro algo em torno de 2 operações, no máximo 3 operações, no máximo, dependendo da quantidade de ativos que você opera. Por exemplo, se você opera só um ativo, por exemplo, Bitcoin, você fazer 3 operações no mesmo pregão já é muito para mim, entende? Então, se você acompanha, por exemplo, nós acompanhamos índice, dólar e Bitcoin, apesar que o dólar a gente está bem neutro com o dólar, que ele não está interessante atualmente, mas 3 ativos, então se eu fizer, por exemplo, 3 operações, para mim já é bastante, mesmo sendo uma em cada ativo. Mas, eventualmente, você pode ter uma boa oportunidade em cada ativo, beleza? E depois eu defendo a ideia também de você não ficar acompanhando muitos ativos ao mesmo tempo, tá? Então, se você já está, por exemplo, no day trade há algum tempo, de repente 2, 3 ativos está legal, né? Se você está começando agora, de repente vale até a pena você pensar em focar pelo menos por um período de tempo somente um ativo, seja índice, seja Bitcoin, são 2 ativos interessantes para operar, o Bitcoin é muito técnico, inclusive, então fica aí a sugestão. E aí você vai ajustar o mercado que você está operando. Se você está operando no mercado de Forex, você vai ajustar, por exemplo, quais pares de moeda você vai acompanhar, você vai operar, se vai ser um, se vai ser alguns, né? Considerando que os pares de moeda muitas vezes eles estão correlacionados também, né? Então isso é muito interessante. Eu queria compartilhar com você, tá bom? Bem, vamos lá. Deixa eu aqui compartilhar minha tela para mostrar essas operações que eventualmente eu fiz aqui com o pessoal do Clube das Tendências nesses últimos dias. Deixa eu pegar aqui minha tela. Perfeito, tela compartilhada. Vamos lá. Então a operação que nós fizemos ontem no índice foi exatamente uma venda nesse candle 13, tá bom? Eu vou falar do contexto dessa operação, observa só, nós fizemos uma venda nesse candle 13, tá bom? O stop foi posicionado na máxima do candle 12, do candle anterior ao candle gatilho, e nós surfamos esse movimento até aqui. O movimento foi um trade de 500 pontos, ou seja, 2 para 1, 250 pontos de stop, 500 pontos de alvo. Esse trade, ele chegou, a partir do nosso ponto, ele chegou a andar quase 1.000 pontos em linha reta, fez uma pequena correção, depois ele bateu aqui mais de 1.000 pontos aqui no movimento a partir do nosso ponto de venda. Mas por que nós realizamos nessa região? Porque primeiro aqui era uma região de alvo e aqui também era uma região de nível de preço que poderia eventualmente segurar o preço, como aconteceu. Então olha só, nós tínhamos aqui, tá, um evento clássico de reversão, conhecido como o oco, ou você queira chamar também de ombro, cabeça, ombro, onde ele já começou no pregão anterior se estruturar, e aí no pregão de ontem, ele basicamente abre, já com gap de baixa aqui, né, não chegou a ser um gap de baixa, né, ele abriu com um pequeno gap de baixa, teve um pequeno gap de baixa aqui, e aí ele começa a trabalhar respeitando essa região de preço. Que região que era essa? Região de neckline da formação de ombro, cabeça, ombro. E aí eu falei com o pessoal do clube que esse candle aqui, né, já era um candle que tinha um critério vendedor. Só que nós tínhamos algumas médias maiores aqui, de tempos gráficos maiores, que estava exatamente bem nessa região. Estava bem numa trap aqui. Então eu falei, vou esperar um pouco mais para ver o que realmente vai acontecer nessa região. Depois ele deixa para mim o candle 11. E aí eu falei que seria interessante esse candle 11 ser seguido de um candle interno. E cara, pasmem, ele deixou esse candle interno, foi o candle 12, e já era contexto para vender. Então a gente já tinha aqui contexto para vender a mínima do candle 11 com stop na máxima dele, que também seria um stop de 250 pontos. Só que exatamente no momento que ele fecha candle 11 e candle 12, olha só o horário, era a abertura do mercado à vista. Então olha só, esse candle aqui ele abriu às 9h55 e ele fechou às 10 horas, então era a abertura do mercado à vista. Então você entrar numa operação exatamente no momento da abertura do mercado à vista, da abertura do mercado americano, não é tão interessante. Aí nós esperamos um pouco mais, falei, eu vou esperar mais um candle. E aí foi o momento que ele fechou esse candle 13, certo?
validando já o contexto, né, de venda que nós tínhamos ali para cima. Foi um ponto aí, foi uma venda praticamente que aconteceu 120 pontos abaixo desse primeiro ponto aqui, certo? E aí eu já tinha a minha regra de coloração, mestre da tendência, inclusive tem um link aí na descrição, para você usar em qualquer plataforma da Nelogica, Profit, no Vector, no Black Arrow, qualquer plataforma da Profit aí, da versão Nelogica, você consegue utilizar. Perfeito? E aí nós tínhamos aí já o contexto de venda, certo? Eu já tinha todo o cenário técnico de venda, eu já tinha minha regra de coloração validando essa venda, então foi feita essa venda aqui com stop aqui na máxima, stop de 250 pontos. Esse trade aí, ele no candle seguinte, ele deu um calorzinho na gente, voltou aí 160, 170 pontos contra a nossa operação, e depois ele foi basicamente no alvo em 2 candles, olha só, 513 pontos, certo? E aí teve membros do clube que basicamente segurou o trade, e talvez conseguiu pegar um movimento maior, teve membros que saiu aqui, basicamente pegando esse resultado de 2 para 1. Só que olha só, depois ao longo do pregão, olha só como foi um mercado complexo, ou seja, para mim aqui não teve nenhum contexto operacional nesse mercado ontem, e hoje também, ó, ele não foi tão interessante também para operar. Então hoje, por exemplo, nós não fizemos nenhuma operação no índice, no pregão de hoje, perfeito? E aí, basicamente, a nossa operação de hoje, ela aconteceu exatamente no Bitcoin. Foi exatamente no Bitcoin que nós fizemos essa operação, tá? Eu já vou compartilhar aqui novamente a tela para falar sobre essa operação do Bitcoin. Então, observa só, essa operação aqui do índice, ela aconteceu, né? Deixa eu olhar o horário que nós entramos aqui, era 10 horas, né? 10 e 5. Então, olha só, nós estávamos aqui, eu cheguei até um pouquinho mais atrasado ontem, acho que ontem eu cheguei na frente do computador, era 9h15 que eu comecei a live de abertura, e aí nós fizemos essa operação 10h15, o candle das 10h20 tirou a gente, então basicamente eu fiquei aqui na frente desse computador, basicamente 1 hora. Porque se eu considerar que eu cheguei 9h15 e o mercado foi no nosso alvo 9h15, 9h20, eu fiquei exatamente 1 hora ontem de pregão, 1 hora. Agora você imagina se eu insisto e falar, não, calma aí, é 10 horas, ainda está cedo, o mercado vai até 6 horas, eu vou ficar aqui e com certeza eu vou ter mais oportunidades. Eventualmente, talvez eu poderia ter feito até uma operação ruim, poderia ter devolvido parte do meu resultado que eu já tinha pego de 500 pontos na primeira operação que eu fiz e talvez até ter tomado stop, porque isso aconteceu comigo. Eu tinha fases, quando eu estava operando anos atrás, né, que acontecia isso. Eu pegava ali uma pontuação boa no começo do pregão, só que aí eu considerava que como estava cedo, eu poderia continuar operando e talvez pegar uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade e ser um dia muito lucrativo. E bem, isso pode acontecer? Pode acontecer. Só que na maioria das vezes isso não vai acontecer. Você não vai conseguir fazer 2, 3 boas operações com critérios técnicos de alta probabilidade no mesmo pregão, no mesmo ativo. Isso não vai acontecer. Então, o que eu fiz? Eu me poupei de ter ficado aqui 2, 3, 4 horas a mais na frente desses gráficos. Eu já peguei um resultado relevante, 500 pontos no índice, é uma pontuação boa. Por exemplo, se você operar 10 contratos no índice, 500 pontos é R$1.000, certo? Então, é um resultado interessante para 1 hora de gráfico, certo? E aí depois eu encerrei o dia e voltei somente à noite para fazer o fechamento de mercado. E hoje no Bitcoin, provavelmente não foi muito diferente também. Deixa eu voltar aqui para a tela. Agora vamos lá para mostrar aqui o Bitcoin. Olha só, o Bitcoin nós compramos exatamente aqui, ó, tá? Então eu já estava de olho no Bitcoin, porque ontem ele já tinha ficado interessante aqui, né? A forma que ele fechou, a região que ele fechou, e aí hoje ele já abriu com gap de alta. Eu até falei, pessoal, ó, se ele quiser falhar para vir para baixo, essa região que já era uma região que tinha potencial para mandar ele para baixo, porque nós tínhamos aqui nessa região média, deixa eu até colocar aqui minha outra média, deixar aqui as 3 médias, as 2 médias e a VWAP que fazem parte aí da regra de coloração, tá bom? E olha só, aí ele abriu exatamente nessa região, só que o que eu observei aqui no gráfico de 5 minutos? Deixa eu voltar. Eu observei que além ele abriu com gap de alta, acima desse nível de preço, e aí depois ele começa a lateralizar. E aí ele começou a lateralizar, eu falei, interessante, ele está provavelmente, ele fez um movimento de alta, um movimento impulsivo, ele está num processo corretivo, lateral, talvez ele vai tentar mais uma pernada de alta a partir desse gap. E aí ele me deixa esse candle 20, olha só, ele me coloca essa barra 20. Deixa eu abrir aqui o clube, a aba do clube que eu quero mostrar para você, que um pouquinho antes de a gente entrar na nossa operação, só para você ter uma noção aqui, ó, de como nós olhamos aqui para o mercado dentro do clube, eu já vou compartilhar com você. E aí nós fizemos a compra aqui na superação desse candle 20, olha como que eu já tinha minha regra de coloração validando essa compra, além do critério técnico, ou seja, né, movimento impulsivo, movimento corretivo lateral, movimento estreito, né, ou seja, uma lateralização bem estreitinha, e aí eu esperava que quando ele rompesse essa região ia ter um novo movimento impulsivo de força, né, um movimento significativo. E aí nós fizemos a compra na superação do candle 20, stop aqui na mínima, 1.500 pontos, na mínima do candle 18, 19, stopzinho bem justo,
certo? E nós pegamos um alvo final de 3 mil pontos. Só que esse alvo final, ele foi um alvo técnico, não foi uma coisa baseada somente em risco-retorno, que foi basicamente o terceiro alvo desse espelhamento projetado para cima. Aqui também nessa região era uma região de retração de Fibonacci, aqui era o nível de preço. Então observa que na maioria das vezes o mercado dificilmente ele vai passar por uma região como essa, como ele passou aqui. Só que hoje no Bitcoin, se você olhar para esse movimento aqui, foi um dia típico. O mercado se comportou de um dia típico, então eu não posso contar com um dia típico para me pegar um grande movimento. Claro, eu poderia estabelecer, por exemplo, uma condução, por exemplo, pela média de 9 períodos, que eventualmente é muito interessante você conduzir um trade pela média de 9 períodos. Olha só, teria saído basicamente com 14.500 pontos, mais ou menos, né? Teria sido um baita de um trade. Só que eu decidi ser técnico, pegar o meu trade, o meu risco-retorno ali favorável para mim, 2-1, sem parcial, certo? E sair. Ou seja, ó, eu executei essa operação exatamente às 10h40, ó. 10h35 é o horário que o candle abre, 10h40 foi o horário que ele fechou. Ou seja, aqui hoje eu estava a partir das 9h05, que eu acho que eu comecei a live de abertura hoje. Então, esse trade eu executei 1h30 depois, que eu já estava aqui na frente dos gráficos. E aí nós ficamos nessa operação, deixa eu ver o candle que tirou a gente aqui, ó. Foi esse candle aqui, ó. Esse candle que tirou a gente aqui no alvo, ó. Nós ficamos nessa operação basicamente 35, 40 minutos. Ou seja, aí eu encerrei o dia 11 horas. Então eu cheguei aqui basicamente 9, vamos colocar aí 9h05, 9h10, e eu fiquei aqui até umas 11h10. Então hoje eu fiquei 2 horas na frente dos gráficos. Se eu tivesse ficado aqui, realizado esse alvo aqui de 3 mil pontos e continuado na frente desses gráficos, será que eu ia fazer uma segunda operação? Eu não faria. Sabe por que eu não faria? Porque depois eu teria um mercado muito esticado, né? Eu já teria um mercado que já teria se desenvolvido, se você pegar da abertura, quase 20 mil pontos, além do gap. Então, eventualmente, eu não ia fazer mais nenhuma compra no Bitcoin, apesar de ele ter realmente aí se movimentado muito bem, certo? Então, basicamente, qual foi o princípio aqui? Primeiro, né, eu basicamente, eu sei o que eu quero operar. Eu já vou mostrar para você aqui a janela do clube, do clube das tendências, para você entender o princípio, tá? Então, eu já sabia que eu queria operar, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui. Eu quero mostrar de ontem também, como que aconteceu lá no índice, tá bom? Para você ver o passo a passo lá do índice, como que foi que se desenrolou. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui bem resumido. Já estava falando sobre o índice na venda, né? Na live, depois nós fizemos esse trade aí. Então, olha só, primeiro ponto, eu tenho um período de janela operacional que eu gosto de operar. Eu tenho um critério técnico que eu gosto de seguir, ou seja, os padrões que eu gosto de operar, certo? E enquanto um desses padrões não se valida, eventualmente eu não faço nada, beleza? E eu também tenho ali os ativos que eu considero mais relevante ou não para operar naquele dia. Por exemplo, hoje, logo após, basicamente durante a nossa live de abertura, eu já descartei o dólar. Falei, ó, o dólar hoje ele não está interessante para operar, não vou focar, nem vou focar no gráfico do dólar. E olhando para o gráfico do dólar aqui agora, quando eu olho para o gráfico do dólar, eu vejo que foi um mercado ruim para operar. Né? O dólar tem se comportado tem sido um ativo ruim para operar. Então, observe que só de eu eliminar um ativo da minha grade de acompanhamento daquele dia, eu já estou eliminando um excesso de informação que talvez eu teria que me preocupar. Entende como que é importante, às vezes, você fazendo essa limpeza? Às vezes você quer acompanhar 5, 6, 7 ativos ao mesmo tempo. Só que você está olhando pelo menos para 3 ativos ali que talvez está lateral, está consolidado, e você não quer operar aquela lateralização. Cara, descarta aqueles ativos naquele dia e foca só naqueles que está mais interessante, mais técnico, mais direcional. Você já elimina um monte de informação que seria desperdiçada para você acompanhar aqueles ativos que eventualmente estão até consolidados e talvez nem vai sair daquela região hoje. Foi o que eu fiz. Eu eliminei o dólar, foquei só no índice e no dólar. E aí a gente ficou mais concentrado, a gente não ficou sobrecarregado, a gente não ficou cansado, certo? E a gente conseguiu pegar essa operação e encerrar o nosso dia, um segundo dia positivo aí nesse mês de dezembro. Beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu voltar aqui agora. Olha só, vou compartilhar com você aqui, ó, bem nessa tela central. Deixa eu abrir. Olha só, ontem... Então, olha só, aqui, se eu voltar um pouquinho aqui, esse aqui foi o pregão de ontem. Você vai ver que aqui nós iniciamos, ó, o momento que eu encerro a live de abertura durou 36 minutos. Quando eu encerro o dia operacional com o pessoal dentro do clube, eu mando a live de abertura para quem não compartilha, eu não consigo assistir, não consigo participar da live e assistir. Aqui é o momento que eu já começo a falar que o índice estava interessante, ó, né, o cenário de ontem, beleza? E aqui é o momento que eu já começo a falar, ó, pessoal, vou vender índice, caros, avaliem, né? Então é o momento que eu estou apregoando a venda na mínima do candle 13, né? E aí vamos embora, vamos observando aqui para a gente não alongar. Olha só, coloquei 250 pontos de stop na máxima do candle 12, certo? Vamos lá. Olha só, 500 pontos de alvo, sendo também aquela região dos 159.500 pontos que marcamos, né, na live.
Se o índice quer descer, o contexto é esse, ou seja, né, era o cenário gráfico que nós tínhamos lá. Aqui eu falo sobre Bitcoin ontem não foi interessante, e aí foi alvo final, foi na operação, né, ó, mas, ó, aqui, ó, cravou os 500 pontos, né, em 2 candles, né, e, enfim, e aí a gente encerra aqui o pessoal, né, falando da operação que pegou, alguns que ficou posicionado, ó, e a performance ontem foi essa, ó, dentro do clube, ó, 57% positivo, 43% não operou, né, ou ficou no 0 a 0, e 0 negativo. Então, dos que votaram na enquete, ninguém fechou negativo no dia de ontem, que nem todo mundo vota, né? Mas olha só, aí depois eu envio a live de abertura e depois o fechamento de mercado, que eu faço à noite após o fechamento do pregão. E aí hoje aqui já começando, ó, ontem eu já deixei uma análise no índice, que ele poderia vir para baixo, validando um cenário como esse cenário não se validou, e aí o que a gente fez? A gente não ficou perdendo tempo com o índice, a gente foi para o Bitcoin, né, ó, live feita, encerrei a live 43 minutos, certo? Durou 43 minutos, então você vê que tem bastante entrega aqui, beleza? E depois a gente seguiu aqui, ó. Olha só, falando dos cenários que seria interessante para a gente vender índice, não se validou, certo? E é o momento que eu começo a falar do Bitcoin, ó. Estou de olho nessa possibilidade para o Bitcoin, ou seja, ele romper essa região aí para cima. E aí depois, alguns minutos depois, esse cenário se valida, olha só, comprando Bitcoin, né, já estava falando lá em cima, então eu já vou preparando os membros, né, olha só, 1.500 pontos, onde o stop foi posicionado, e eu projetando o alvo. Então nesse momento você vê, ó, tudo técnico, né, então quem imagina que o ativo vai andar depois X pontos, olha lá, aqui era alvo, aqui era a retração macro de FIBO, aqui era aquele nível de preço, né, então totalmente técnico, certo? E aí demorou um pouquinho e ele foi embora, foi no nosso alvo aí, ó, tinha cravado e a gente encerrou o dia. E olha só, mais uma enquete hoje, vamos encerrar essa enquete aqui? Deixa eu encerrar essa enquete, calma aí. Mas por que eu não estou conseguindo encerrá-la por aqui? Eu não estou conseguindo encerrá-la por aqui. Não sei por que não estou conseguindo encerrá-la por aqui. Geralmente eu consigo. Calma aí, que eu não queria votar também. Como que eu tiro meu voto aqui? Eu não voto para não ter uma inflexão aí com os meus votos. Eu gosto de deixar só o voto do pessoal. Não consegui votar. Depois eu arrumo pelo celular. Mas olha só, parece que teve aí dos 90, tirando o meu, né? Teve só 10% que fechou negativo. Então, quase ninguém, né? É bem pouquinho aí. Mas depois eu vou. Bem, eu não estou conseguindo tirar. Depois eu vou tirar pelo celular. Quando você clica, ele dá a opção assim, ó, remover voto. Eu não estou conseguindo fazer por aqui. Não sei por quê. Mas tudo bem, foi mais um dia positivo. Ó. Aí eu envio a live de abertura e depois eu vou fazer o fechamento de mercado e compartilhar aqui, basicamente, nessa tela. Então essa é basicamente aí a estrutura, né, de como realmente funciona o clube das tendências, beleza? Bem, vamos lá. Então essa basicamente foi o que eu queria compartilhar com você aqui, dentro dos critérios que eu considero hoje. Então eu considero estabelecer um período operacional, como vocês viram, eu não passo mais que 3 horas na frente dos gráficos, ontem foi 1 hora, hoje foi basicamente 2 horas. Eu não acompanho muitos ativos, atualmente eu estou focado no índice, no Bitcoin. Eu não faço muitas operações. Ontem foi uma única operação positiva, hoje foi uma única operação positiva. Claro, amanhã pode ser uma operação negativa, claro, vai ter dias com stop também. Mas, ou seja, eu faço poucas operações e eu sempre vou tentar trabalhar o melhor risco-retorno possível, que nessas 2 operações foram 2 para 1. E venhamos e convenhamos, risco-retorno de 2 para 1 é fantástico, certo? É um risco-retorno. Se você tem uma acertabilidade de 50% que seja, que é uma acertabilidade totalmente palpável no day trade, e você tem uma performance nos seus trades positivos de risco-retorno de 2 para 1, payoff de 2 para 1, cara, você está bem lucrativo, tá bom? Beleza? Mas vamos lá agora, eu quero compartilhar com você aqui basicamente a segunda parte desse vídeo, que dá para você mais ou menos aí uma direção, um próximo passo que você pode começar a implementar. Entenda, não é algo que você já pega hoje, implementa hoje e você já tem resultados extraordinários hoje, não. É algo que você vai desenvolvendo, que você vai aplicando, que você vai repetindo e você vai começar a observar a sua curva de performance mudar, certo? De repente de um estado de 0 a 0, de um estado negativo para um estado positivo. Isso vai acontecer, mas você precisa aplicar, tá? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que você precisa ter um domínio, você precisa dominar uma metodologia operacional. Então você precisa ter um conhecimento técnico, uma metodologia que funciona, que quando você vem para o gráfico, você vê que os padrões que essa metodologia valida, eles são assertivos, eles são lucrativos, e você tem uma metodologia com uma acertabilidade alta. Não existe nenhuma metodologia com uma acertabilidade 100%, certo? Isso é mentira, isso é falso. Mas existe sim uma metodologia que pode oferecer uma acertabilidade alta em trades que são favoráveis aí com relação a risco-retorno. Então a primeira coisa é você ter um conhecimento técnico, dominar uma metodologia que funciona naquele ativo, naquele mercado que você quer operar. Perfeito? Depois você estabelecer critérios para você operar.
Então, quais seriam esses critérios? São os princípios técnicos. Você vai operar tendência, você vai operar só reversão, você vai operar consolidação, ranges. O que você vai operar? Quais são os gatilhos operacionais que você precisa ver se validando no gráfico para você executar um trade de compra ou de venda, certo? E aí, enquanto isso não acontecer, você não vai fazer nada. Então, você precisa ter o domínio sobre uma metodologia que funciona, você precisa ter critérios técnicos para você operar e aplicar esses critérios. Se for necessário, pega um papel, pega uma caneta, anota isso aí até que você consiga decorar. E se você não conseguir decorar, não tem problema de você deixar no papel. Quando você joga no papel as suas ideias, os seus planos, você deixa a sua mente, você fala para sua mente assim, descansa, que agora eu anotei, você não precisa ficar se preocupando em lembrar porque eu anotei, então você não vai esquecer, certo? Você até dá uma descarregada ali nas suas preocupações, beleza? E o outro ponto importante também é você não se expor por mais de 2, 3 horas durante um pregão no day trade. Cara, eu não sei se você está operando no mercado de Forex, se você está operando na madrugada, se você está operando cripto, se você está operando no mercado americano, mas não passa mais de 2, 3 horas operando. E se você conseguir fazer um trade na primeira meia hora do período que você chegou ali, ótimo, encerra seu dia e vai embora. Não acha que você vai adquirir experiência ficando o pregão todinho acompanhando o mercado, fazendo várias operações. Não é dessa forma que se adquire uma experiência positiva, palpável ao longo do tempo no mercado. Não é dessa forma. Eu achei que era por muito tempo e isso me prejudicou bastante, certo? E até você mudar isso aí leva muito tempo e muitas vezes desiste no meio do caminho porque você também tem a questão financeira, a questão de tempo, a questão de expectativas frustradas e uma série de coisas. Beleza? E depois, acho que é muito importante falar sobre isso, é algo simples, você provavelmente já ouviu alguém falando sobre isso, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui, mas é uma coisa que se você não fizer, vai fazer uma baita diferença aí, uma baita falta, né, no seu relatório, né, na sua jornada como trader, que é o diário de trade. Então faça o diário de trade. Tira um print da tela da operação que você fez, escreva ali os critérios do porquê daquela operação, guarda num computador, imprime se for o caso, e vai deixando isso aí organizado, por exemplo, por meses, semanas e dias da semana, para você ter acesso quando você quiser. Cara, mês de dezembro eu vi que eu tive uma performance excelente. Deixa eu ver como que foi os trades do mês de dezembro, da primeira semana, da segunda, da terceira e da quarta. O diário de trade vai te trazer todas essas informações que você eventualmente não vai lembrar após algum tempo, certo? Perfeito? Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar aqui com você nesse vídeo. Vocês viram que eu fiquei um tempo afastado aqui, minha terceira filha, Betina, chegou com a bênção do Eterno, e eventualmente eu tenho estado muito, muito ocupado, muito corrido, né? E agora que eu estou voltando aos poucos aqui com meus vídeos do YouTube, beleza? Estou lá também voltando com o meu canal lá no Substack, tem um link aqui na descrição, onde eu posto artigos lá, pelo menos 2, 3 vezes por semana, né? Que são bem interessantes, que eu acredito que você vai gostar também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, um abraço e até a próxima.